Caio, eu vou aproveitar a brecha que você abriu no último vídeo que você falou sobre relatividade linguística para falar sobre como a relatividade geral me ajudou a entender uma confusão que estava na minha cabeça há muito tempo sobre isso aqui. Uma coisinha antes de começar o vídeo, a locomotiva agora tem um Catarse. Pois é, você pode ir lá dar uma olhada se você quiser ajudar a gente a continuar com este trenzinho a velejar sobre os ares. Enfim, dá uma olhada aqui na descrição se você quiser ver. Tem acesso ao nosso Discord, participação nas edições e informações confidenciais sobre os temas e os roteiros e até acesso às gravações brutas com todos os erros. Vai lá dar uma olhada. Uma das minhas primeiras reflexões sobre esse assunto foi quando me apresentaram a diferença entre massa e peso. O que, eu achei meio estranho porque eu pesava as coisas na balança e eu não conseguia levantar as coisas porque eram pesadas. Então, eu achava que quilograma era uma unidade de peso. Mas um dia me disseram que peso na verdade era uma força e que essa grandeza que media a quantidade de coisa que tem dentro de um objeto, na verdade chamava massa. E eu não me questionei muito sobre isso a princípio, porque força igual a massa vezes aceleração, que é a segunda lei de Newton. No caso da gravidade, essa força vira o peso, que é a massa, vezes a aceleração da gravidade. Então tá aí a relação entre massa e peso e por um tempo eu meio que aceitei. E é isso aí. Tá, mas o que é massa? Porque assim, quantidade de coisa que tem no objeto é muito ruim. É a segunda pior definição que eu já vi. A primeira é que um tensor é tudo que se transforma como um tensor. A gente precisa de uma definição sólida. Não literalmente, porque gases e líquidos também têm massa. E é na busca pela definição de massa que a gente cai em dois caminhos. Nos trabalhos do próprio Newton, a gente encontra uma propriedade da matéria que surge dos estudos da dinâmica, que é algo que diz o quanto um corpo resiste ao movimento, ou resiste à mudança de velocidade, no caso, a aceleração. Ou seja, quanto mais um corpo tem dessa coisa, mais difícil é acelerar. E essa propriedade é a massa, já que aquela segunda lei de Newton pode ser reescrita dessa forma aqui. A igual a F sobre m. E disso a gente conclui que quanto maior for a massa de um corpo que precisa ser acelerado, maior a força que tem que ser feita nele. Até aí, beleza. Definição legal de massa, resistência à variação de velocidade. Mas o próprio Newton chegou em outra propriedade da matéria, que é quanto um corpo atrai gravitacionalmente o outro para uma certa distância. E coincidentemente, quanto mais dessa propriedade um corpo tem, mais massa um corpo tem também. Se essas duas coisas crescem juntas, elas são diretamente proporcionais, e essa constante de proporção pode muito bem ser 1. Assim a gente reduz as duas propriedades a uma só, chama tudo de massa e resolve tudo nas equações depois. Claro que, como tudo na física, é mais complicado que isso, mas a questão principal é que esses dois conceitos, que é massa inercial, resistência à aceleração, e massa gravitacional, quanto um corpo atrai o outro gravitacionalmente, são experimentalmente idênticos. Ou seja, até agora todos os experimentos mediram as duas coisas como sendo exatamente iguais. Mas conceitualmente ou teoricamente a gente nunca soube direito o porquê dessas duas características tão diferentes serem regidas pela mesma propriedade. Mas isso não seria uma complicação física de respeito se o nosso amigo bigodudo não tivesse nos ajudado aqui também? Então vamos para algo que pode nos ajudar a entender a relação entre essas duas massas e que pessoalmente me fez entender a relação entre essas duas massas, que é o princípio da equivalência do Einstein. Ele desenvolveu esse princípio na sua teoria da relatividade geral e um bom exemplo para explicar isso daqui é o seguinte. Imagina uma bolinha presa no teto de um elevador por uma mola. A gente sabe pela lei de Hooke que quanto mais força a mola sofrer ao ser puxada, mais ela deforma. Se não tiver gravidade, nem nenhuma força, nem nada envolvido, a mola vai ficar na sua posição de repouso. Se tiver gravidade, a mola vai ser puxada para baixo com o peso da bolinha. Mas no exemplo sem gravidade, se o elevador começar a acelerar para cima, a mola também vai ser deformada, como se a bolinha estivesse sendo puxada para baixo. E a questão principal é justamente essa. Se você estiver dentro daquele elevador e você vir a mola sendo puxada, você não vai ter como saber se o elevador está acelerando, ou seja, a força na mola não é nada mais que a resistência da bolinha ao movimento, ou se alguma gravidade passou a agir, ou seja, a força na mola é o peso da bolinha. Ah, e você também vai sentir esses efeitos, tá? Quando um elevador começa a subir e parece que seu peso aumenta, na verdade ele está acelerando, você está sentindo a sua massa inercial resistir ao movimento, mas para você parece que a sua massa gravitacional aumentou, justamente porque não tem diferença. Gravidade e aceleração são indistinguíveis, gravidade não é uma força, massa inercial e massa gravitacional
são equivalentes. Tudo isso são conclusões que dá para tirar a partir desse princípio, que, assim como várias outras sacadas incríveis do nosso amigão do bigode, partiram de um experimento mental, assim como esse que a gente fez aqui. Eu gosto quando os vídeos me fazem entender as coisas. A proposta de partir de uma pergunta ou dúvida como guia e ver para onde isso leva sempre foi uma das minhas maneiras favoritas de produzir qualquer tipo de conteúdo. E nesse caso eu dei até a sorte de, no final das contas, sanar a minha dúvida. Claro que o objetivo não é esse, né? O objetivo é aproveitar a jornada de aprendizado e de curiosidade, mas é um bônus. E a locomotiva foi criada para ser um espaço que funciona exatamente assim, que é uma das coisas que me faz ficar realmente orgulhoso desse projeto que a gente está fazendo. Dito isso, confusão é algo natural em qualquer área do aprendizado, e ela tende a ficar cada vez maior e mais frequente quanto mais a fundo a gente vai num assunto, contraintuitivamente. E isso às vezes frustra, principalmente quando se trata de algo que parece fácil ou que por algum motivo você já sente que tinha que saber. Mas, e fiquem com essa, toda confusão é um entendimento se preparando para acontecer. Caio, eu te vejo semana que vem.